Pessoal, eu queria no vídeo de hoje falar sobre 4 assuntos. Sobre a Revista Oeste, que teve uma matéria censurada pelas redes sociais porque um checador de fato, de maneira indevida, categorizou como notícia falsa uma notícia verdadeira. E aí eu vou explicar mais detalhes para vocês. Quero comentar também sobre o toque de recolher em Manaus, sobre uma lei sancionada pelo Bolsonaro para incentivar o setor privado na preservação ambiental e comentar também as críticas que a Alemanha e a França fizeram a toda essa censura que foi feita pelas grandes empresas de tecnologia ao presidente Donald Trump. E antes de começar, pessoal, me sigam nesse meu novo canal, tá? Eu não vou ficar citando nomes para que meu vídeo não tenha um alcance diminuído, mas reforço aqui que entrem nesse meu canal, porque aqui a gente pode falar sobre qualquer assunto, sem sofrer nenhuma restrição, sem nenhuma perseguição ideológica. Dado o recado, então vamos começar, pessoal. Começando pela Revista Oeste, ela foi carimbada por essas empresas checadoras de fatos, que acabou indevidamente censurando uma reportagem da Revista Oeste, que publicou a seguinte reportagem. A manchete foi essa: imagem da NASA prova que a floresta amazônica não está em chamas. Essa foi a manchete. E quais foram as fontes da revista para fazer essa matéria? A fonte principal foi um artigo do Evaristo de Miranda, doutor em ecologia e chefe geral da Embrapa Territorial há 40 anos. Só isso, a revista se baseou no cientista no pós-doutorado. Só que como, evidentemente, esse tipo de matéria afronta a narrativa, vai contra os cientistas do lado de lá, então qual que é o jeito mais fácil hoje em dia de você silenciar quem você não concorda? Você utiliza um checador de fato, e falando a verdade ou não importa, ele convém ideologicamente para essas grandes redes sociais, e acabaram censurando uma matéria verdadeira, carimbando como notícia falsa. Olha que absurdo, pessoal. Tá complicado a gente hoje publicar notícias verdadeiras se elas afrontam a narrativa. E por isso que eu reforço que vocês me sigam aqui nesse meu novo canal, para a gente tentar diversificar um pouco e não ficar refém das grandes empresas de tecnologia lá do Vale do Silício. A gente não pode sair totalmente, porque não podemos deixar o inimigo reinar no território, mas a gente tem que, infelizmente, se diversificar. Com relação a toda essa censura que foi feita ao Trump, a Alemanha e a França se manifestaram e elas repudiaram veementemente o que vem acontecendo. Então, olha, por exemplo, o que a Angela Merkel falou: séria violação do direito fundamental à liberdade de expressão. E aí, seguindo, não se pode admitir, disse um porta-voz da Angela Merkel, que o Twitter e o Facebook façam as regras. E a revista até complementa: não há como achar que a chanceler da Alemanha seja uma extremista de direita pró-Trump. Isso, evidentemente, ela não é. Então isso até dá um peso maior para essa opinião, por esse posicionamento da Alemanha. E com relação à França, que também é esquerdista, o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, não sei se é assim que se pronuncia, declarou-se chocado pela censura a Trump e disse que a regulação da arena digital não pode ser feita pela própria oligarquia digital. Isso é evidente, e até porque numa democracia as leis são criadas pelos representantes do povo, e essas empresas digitais não têm esse poder, e não foi, portanto, outorgada a essas empresas que determinem o que está certo e o que está errado nessa arena, nesse debate público que viraram as redes sociais. E uma notícia boa para o meio ambiente: o Bolsonaro sancionou uma lei que incentiva o setor privado a preservar o meio ambiente. Então ela pretende fomentar o surgimento de um mercado privado para financiar a conservação de áreas em todo o país. A ação estabelece uma mudança de paradigma, pois visa transformar o mercado no motor da preservação ambiental. Show de bola! Os agentes interessados por essas contratações podem ser empresas privadas, ONGs ou mesmo governos que queiram melhorar sua imagem com a aquisição de selos verdes ou para compensação de emissão de carbono. A legislação prevê, inclusive, isso que é legal, a possibilidade da concessão de incentivos tributários para fomentar a adaptação de modelos produtivos que visem deixá-los mais sustentáveis. Então, para quem fala que o Bolsonaro odeia o meio ambiente, está aí uma lei que é para justamente preservar. E por fim, pessoal, eu queria comentar sobre o toque de recolher que está tendo lá em Manaus, capital do Amazonas. Infelizmente, a disseminação do coronavírus está absurda lá em Manaus. E infelizmente, como a gente até já sabe, a infraestrutura lá em Manaus é muito ruim e a pandemia só veio escancarar. Só que eu queria dar um outro enfoque para essa notícia. Custam a entender que corrupção mata, que corrupção custa sim vidas. Então eu até estou recorrendo a uma matéria do Estadão de 13 de maio do ano passado. E o título é o seguinte: no Amazonas,
Corrupção e má gestão agravam a situação durante a pandemia do coronavírus. E aí eu vou pular aqui para um parágrafo só para vocês verem. As investigações de procuradores da República apontam um médico e empresário Mohammad Mustafa, sócio e administrador da Salvari Serviços Médicos, como chefe de um esquema criminoso que desviou mais de 100 milhões em recursos públicos. As fraudes envolveriam pelo menos 4 empresas com contratos superfaturados. Assim, enfim, a matéria é extensa, mas qual que é o recado? Qual que é a mensagem que eu quero passar? Corrupção mata sim, corrupção sempre matou, e fala que é impossível associar a corrupção com morte. Não, não é impossível não, aqui tá muito fácil. Aqui é só você fazer um depara. Roubou, faltou dinheiro, chegou a pandemia, pronto, o estado está destruído, não tinha cilindro de oxigênio. Então, ó que ponto chegou, pessoal. A corrupção mata sim, e mata porque atrapalha na qualidade dos serviços e na disponibilização de infraestrutura, medicamentos, enfim, que a população precisa, principalmente no momento de pandemia como a gente está vivendo. Então, falar que houve, nos últimos anos, um desvio de 100 milhões é uma coisa assim inacreditável, e não é à toa que lá virou esse caos todo, porque a pandemia é mundial e no Brasil foi o primeiro estado que chegou a esse ponto de nem sequer ter cilindro de oxigênio. A corrupção explica tudo? Não, mas explica uma parte importante sim, porque isso mostra o desdém, mostra a falta de comprometimento com a qualidade da gestão na área pública lá de Manaus. Pessoal, é isso. Se você curtiu esse vídeo, compartilhem, ativem as notificações e até o próximo vídeo.